Olá pessoal, hoje nós estamos trazendo uma palavra num local um pouco diferente do acostumado aí que a gente leva todos os domingos, né? Hoje nós estamos aqui nos Lençóis do Tapajós, uma área muito bonita. E eu tive aqui pela primeira vez no ano de 94. Essa região aqui, ela vai ficar bastante conhecida porque aqui encontra-se a maior igreja em célula do Brasil. Nós estamos aqui na região da Igreja da Paz, em Santarém. E para mim é uma alegria muito grande estar sempre voltando aqui nesse local. Um local muito agradável. E sempre que a gente pode, a gente está aqui. Pelo menos 4 vezes por ano nós estamos visitando aqui a região. E é uma região onde você sente uma paz muito grande. Depois eu vou dar um zoom aí na praia. Nós estamos numa época de seca do rio, mas a gente observa uma paisagem muito bonita, né? Aqui está agora um vento maravilhoso, um vento muito grande. Eu espero até que ele não mexa aí na nossa câmera para a gente concluir aqui a nossa palavra de hoje. E hoje nós vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre um tema que precisa ser falado, precisa ser colocado diante da igreja. E quando nós falamos em igreja, nós falamos na comunidade de fé. E é um tema que a gente espera que desperte mentes e corações. Hoje nós vamos falar sobre a religião que escraviza, a partir da perspectiva de um trabalho de um sul-coreano chamado Cho Han, onde ele escreve uma obra chamada A Sociedade do Cansaço. E ele vai explorar alguns assuntos que é muito importante para nós que estamos no dia a dia, principalmente pastores, líderes, né? Nós como pastores de igrejas, muitas vezes nós nos enclausuramos e ficamos alheios às nossas próprias necessidades, né? Então, quando a gente fala sobre a religião que escraviza, isso ele vai muito mais além do que os líderes religiosos, os líderes eclesiásticos, porque isso vai atingir outras camadas. Nós podemos também atingir o líder de célula, o professor da escola bíblica dominical, o nosso supervisor de célula, o grupo de louvores e muitos outros irmãos que nos ajudam diariamente na lida com a obra. E também aquele irmão que, mesmo ele ainda não estando completamente envolvido na obra, ele não deixa de ser um participante da fé. E o que acontece? Que nós, muitas vezes, irmãos, nós deixamos de contemplar alguns detalhes da natureza e nos envolvemos numa correria louca, uma correria insana, que não tem o menor sentido. Eu conheci um amigo meu, um pastor, em 1998, e estávamos numa conferência de igreja em célula, o pastor Robert Lai, onde ele contava uma história a sua própria história, que aos domingos pela manhã, no sul do Brasil, ele tinha que levar a família para a igreja, ele sendo pastor, e era uma confusão muito grande. O menino chorava e o cachorro latia, perdia a chave do carro, era uma correria muito grande, e ele não tinha ali um momento, talvez, de paz quando ele se dirigia ao templo. E um certo dia ele vinha para o carro, estava com a gravata meio desarrumada, todo se ajeitando, o menino correndo para o carro, aquela correria toda.
e ele tinha chamado um amigo dele, um vizinho, para ir à igreja com ele. E ele disse que o olhar daquele vizinho transmitia para ele uma palavra que queria dizer o seguinte: não quero essa vida, não quero essa vida para mim. Essa vida é vida de maluco, não quero. Quando ele via o Robert Lai saindo correndo com os meninos, tudo desajeitado para ir para a igreja, era aquela confusão toda, ele disse: eu não quero essa vida para mim. E na verdade, a gente lembrando dessa história do pastor Robert Lai, a gente vê que nossa vida é parecida com isso aí. Nossa vida hoje, ela é uma vida competitiva. Quando o Chohan diz que nós vivemos uma sociedade do cansaço, estamos experimentando aí o burnout, que é um estresse, né, que chega aos limites, a gente vai observar que nós estamos completamente envolvidos com essa sociedade, uma sociedade que escraviza. E quando você vive dentro de um núcleo religioso, você observa que você passa a ser um escravo da religiosidade. Você precisa cumprir com certas metas e obrigações. Porque se você deixa de cumprir essas metas e obrigações, você pode ser afetado. Quando você vive essa correria desenfreada de religiosidade, você passa a ser um escravo da religião. E isso não é legal para nós. Nós estamos numa sociedade onde você é cobrado constantemente. Eu não digo que você seja um camarada, uma pessoa totalmente apática, uma pessoa totalmente ao contrário do que Chohan vai dizer sobre a espiritualidade, que você seja um inerte, que você viva um ócio profundo. Não é isso. O que você tem que aprender, que nós temos que aprender, é a dosar essa medida. Precisamos aprender a colocar na balança aquilo entre os dois extremos. Hoje nós precisamos bater uma meta do Facebook, do Instagram. Aliás, Facebook nem se fala mais, já foi superado. Mas nós precisamos bater a meta do Instagram, precisamos bater a meta do YouTube, precisamos ter um canal onde milhões e milhões de seguidores estejam ali, ou então você se sente um fracassado. Você precisa bater metas que você sabe que você não vai conseguir atingir aquele objetivo. Mas você vive nessa sociedade do cansaço, do extremo, da religiosidade, porque alguém talvez está te monitorando, está te medindo, colocando uma métrica e está te dizendo: olha, tu precisa bater essas métricas. Caso contrário, você está fora do sistema. Num passado bem recente, nós vivíamos nas escolas e éramos monitorados. Vivíamos nas empresas e éramos monitorados. De alguma forma, você tinha ali uma sirene, você tinha ali um sinal onde te dava um time para você dar uma renovada e cumprir uma meta. Você recebia uma ordem direta de alguém, né? Seja do seu marido, seja do seu pai, seja de alguém que estava ali sobre a tua responsabilidade, e você cumpria essas metas. O tempo foi passando e hoje a gente inverteu essa questão. Hoje você não está mais com aquela... Você não é mais cobrado por um terceiro, mas você é cobrado por você mesmo e monitorado por uma sociedade que te observa. Você pode não receber mais uma ordem direta, mas indiretamente você está recebendo uma cobrança da sociedade
e uma cobrança de você mesmo, ainda que você não saiba se vai ou não cumprir com essa meta, mas você vive o dilema. Não sei se vive ou se existe esse dilema. Você está numa existência de um dilema, na perspectiva de que vai cumprir essa meta. E isso na igreja está se tornando muito comum. Você vai na igreja segunda para uma campanha de segunda-feira. Terça-feira você vai fazer um propósito na igreja. Quarta-feira você vai a uma quebra de maldição. Quinta-feira você vai a uma libertação. Sexta-feira você vai numa outra campanha de prosperidade. Sábado é o sábado da alegria e de um outro compromisso qualquer. Domingo é culto e você vive uma vida dentro de um templo, onde você não tem espaço para contemplar mais a natureza. E você não precisa viver dentro de um templo para você servir a Deus. Você não precisa viver 24 horas num templo para você servir a Deus. Aliás, você precisa dia de domingo, um sábado, uma segunda, terça, quarta, quinta, sexta, dependendo das tuas possibilidades, é de você sair, se afastar do núcleo do templo. Não da igreja, do núcleo do templo. E pegar a tua família e conhecer lugares como esse. Leva teu filho, tua mulher, teu marido. Leva o teu cachorro, o teu gato. Leva as pessoas que tu ama. Leva aquilo que tu tem no teu dia a dia para contemplar a natureza. Vai à praia. Tu não tem que estar dentro de igreja. Servir a Deus não é viver uma vida 24 horas dentro de igreja, não é cumprir metas dentro de igreja. Esse conceito está errado. Jesus não quis isso para a nossa vida. Quando ele subiu aos céus, ele fez uma oração e disse: Pai, está aqui os homens que o Senhor me deu. E dos que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Aquele que já se havia perdido mesmo, o filho do diabo. E eu rogo para que o Senhor não os tire do mundo, mas livre-os do mal. Essa foi a oração do Senhor. Então a gente não vai conseguir, dentro de um templo, sair do mundo. Não, Jesus não pediu isso. Não quero que o Senhor os tire do mundo, mas livre-os do mal. E o que significa isso? Significa que você deve contemplar a natureza. Pega a tua família, leva ela para a praia. Leva desde o mamano até o caducando para a praia. Não gosta de praia, pastor. Então pega eles, leva para fazer trilha. Vai conhecer a floresta da tua região, vai conhecer lá os museus da tua região, passeia no parque com eles, contempla a natureza, mas sai de dentro do templo, barganhando com Deus, sai de dentro do templo cumprindo metas que não vão resolver o teu problema. Sai de dentro desse templo e vive uma experiência de comunidade com o teu próximo. Convida eles para uma pescaria. Convida eles para, quem sabe, visitar lugares extraordinários, como verdadeiros santuários ecológicos, cachoeiras. Lugares onde eles poderão se sentir muito bem. Quando você sai desse núcleo templário, religioso, e passa a viver uma espiritualidade, as coisas elas vão começar a conspirar a teu favor. Vão começar a conspirar a favor da tua família. Mas é necessário que você dê o primeiro passo. Os religiosos, eles sempre vão existir. Sempre vão haver religiosos, adoradores de templo. E Jesus, você não encontra Jesus no templo, mas você encontra Jesus no meio da igreja.
numa sociedade não do cansaço, mas numa sociedade dos chamados para uma espiritualidade. Talvez você esteja num processo de exaustão. Quantas e quantas pessoas elas estão fora da comunidade cristã e com isso elas até inocentemente, inconscientemente, elas dizem que estão longe de Deus, porque perderam a noção da espiritualidade. Consequentemente, elas estão pensando que estão até condenadas, e condenadas não somente por Deus, mas por uma sociedade que condena, porque não descobriram, não tiveram um tempo de qualidade com Deus para ouvir a voz do Senhor, onde a contemplação da natureza, a contemplação do teu próximo, do teu irmão, das pessoas que você mais gosta, isso é importante. E quando você contempla a beleza que Deus criou, obra da sua mão, você está, de alguma forma, também prestando um culto a Deus. Quando você reconhece que você precisa, que você não é esse super-homem, que você vive na dispensação da graça e vive nos cuidados de Deus, você vai entender que isso é culto a Deus. Não é dentro de quatro paredes fechadas e muitas vezes ali você ensandecido, gritando, perdendo a noção do amor ao próximo. Não é isso. Isso não é adoração. Jesus disse para aquela mulher no poço, disse: meus verdadeiros adoradores agora não me adorarão em Jerusalém, nem aqui em Sicá, no Monte Gerizim, não. Mas eles me adorarão em espírito e em verdade. É necessário que nós tomemos essa conscientização, essa consciência de que adorar ao Senhor é muito mais profundo do que nós imaginamos. Quando nós temos essa conscientização de que não podemos viver na corrida do dia a dia desenfreada por alguma coisa que vai beneficiar somente a você, quando você começa a se conscientizar desses detalhes, sair do burnout, você está tomando consciência já de que o Senhor não te chamou para uma vida religiosa, não, mas te chamou para uma vida contemplativa, uma espiritualidade relacional, onde você vai ter intimidade com o teu Criador. E isso precisa ser despertado em nossas vidas, queridos, porque conhecemos pessoas aí que chegaram a um ponto que perderam a noção do que é servir a Deus. Perderam a noção do que é prestar culto a Deus. E vivem uma vida religiosa 24 horas dentro de um templo. E sem a menor noção do que seja uma vida contemplativa com Deus. Então eu te convido para te dar um tempo, dar uma parada e começar a olhar para a natureza. Vai passear com o teu garoto, com a tua garota, vai passear com a tua família, deixa esse negócio de estar dentro de templo, cumprindo metas. Não estou dizendo que tu tem que abandonar o templo, não. O templo é um ponto de encontro da comunidade cristã de base, da igreja. O templo é um ponto de encontro da igreja, não é a igreja. O templo é o templo, a igreja é a comunidade. O templo é o local onde a gente se reúne, né, para prestar culto a Deus, para se alegrar, abraçar os irmãos, ter ali um convívio com eles legal, atualizar as ideias,
né? A comunidade cristã de base também, você está ali individualmente, em casa, levando ali um abraço amigo, uma palavra solidária, uma palavra carinhosa de fé. O que eu estou te dizendo é que, quem sabe quantas vezes à noite você está orando, pedindo para que Deus tire uma depressão, uma ansiedade, né? Você vive uma vida de estresse, quem sabe está carregando uma série de problemas de saúde e fica orando, gritando para Deus, Senhor, eu quero, me tira dessa, me livra dessa situação. E a única maneira de você se libertar disso é você se desprendendo do mundo religioso. Os religiosos mataram o Senhor. Se desprenda disso e viva a sua vida. Quando você contempla a obra do Senhor, a criação de Deus, quando você contempla o seu próximo e dá uma força para ele, você está sendo igreja. Você está sendo relacional com Deus. Ele disse, olha, quando vocês alimentarem uma pessoa, derem água para uma pessoa, visitarem um enfermo, um encarcerado, ajudarem o órfão, a viúva, vocês estão fazendo isso para mim. E você só vai conseguir exercer essa atividade, esse amor relacional, se você vier para fora. Lá dentro do templo não tem como. Estou te convidando para te libertar dessa situação, para te dar um passo de fé e dizer, Senhor, eu quero essa vida relacional contigo. Hoje é domingo, tenho que ir para a escola dominical? Não, hoje não vou para a escola dominical. Hoje eu vou passear com meus filhos no zoológico. Vou levar a mulher para jantar com ela, para almoçar com ela fora. À noite eu estarei na igreja, mas durante o dia, não. É só os domingos, França? Não, isso pode ser segunda, terça, quarta, o dia que você quiser e que der para você. Não precisa ser domingo. A paz da natureza, ela é muito grande, o mundo é muito grande. Você precisa sair dessa redoma que você está, desse clausulo que você está, e conhecer aí lugares maravilhosos. Viva a sua vida abundante. Cristo disse, eu vim para que vocês tivessem vida e vida com qualidade de vida. E se vocês conhecerem, se vocês me conhecerem verdadeiramente, vocês serão livres. Livres da ignorância de, quem sabe, um camarada que está te oprimindo, de um opressor da tua fé, um aproveitador da tua fé, da tua boa vontade. Quando você dá um salto, você consegue descobrir coisas maravilhosas, ambientes maravilhosos, pessoas maravilhosas que você não conhecia. Relacionamento com Deus, queridos, ele não é uma clausula. Jó, ele vai dizer o seguinte, eu pensava que eu te conhecia, agora os meus olhos te veem, eu tive uma experiência contigo. Não foi uma experiência fechada, uma experiência aberta. Eu pude contemplar a tua glória. Isso é espiritualidade, isso é ser relacional com Deus. Sair dessa religiosidade que escraviza. Nós temos um vídeo no canal sobre a religião que mata. E eu trouxe hoje para vocês esse tema da religiosidade, da religião que escraviza, para que a gente pudesse traçar um paralelo. Hoje nós vivemos essa religiosidade que mata, que escraviza. E você muitas vezes é engolido por esse sistema opressor. Jesus vai chorar e vai dizer, Jerusalém, Jerusalém, que mata e escraviza os profetas que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis te juntar, como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas. Nós precisamos sair desse núcleo religioso, dessa religiosidade. E eu tenho certeza que a partir do momento que você dê esse passo rumo
a liberdade espiritual, você vai conseguir. Saia debaixo de um jugo opressor e viva a sua vida abundante. Viva com Cristo essa vida maravilhosa que Ele te deu para ti e para tua família. Não viva só, não, mas viva com pessoas, se relacione com pessoas. Saia dessa redoma, desse clausulo e viva uma espiritualidade com Cristo. Não diferente, mas a que Ele ofereceu para todos e que todos negligenciam. A maioria das pessoas, elas estão negligenciando. Então viva essa espiritualidade com Cristo como fez aquela samaritana. Não mais em Jerusalém, não mais em Jerezim, mas em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê a paz e estamos juntos, em nome de Jesus. Amém.